Ah, Luciene, pra sua alegria hoje eu tô de fone. Boa noite. Que maravilhoso. É bem eu, né? Ana Paula, boa noite. Boa noite, Tatiana. Arrasou no batom, claro. Tem que representar, né? É outros 500, né, com fone. Uau, Ana Paula. Ei, Dani, boa noite. Sim, eu vi a mensagem dela. Muito linda. Você também é maravilhosa. Só mulher linda aqui. Isso aí, Lu. E haja mulher pra representar, né? Muito bacana. Eu vou enviando o convite pra Dani aqui, enquanto o pessoal vai entrando. Boa noite, Dani. Se você quiser me enviar a solicitação, eu não tô conseguindo te achar aqui pra te chamar. Agora eu consegui. Ah, foi rapidinho dessa vez. Boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo jóia com você? Muito melhor agora. Demorei um minutinho pra entrar, porque geralmente o pessoal demora também a chegar e já ia dar tempo da gente ir começando nossa conversa. Eu acho bem legal o pessoal que está entrando fazer isso aqui que está rolando, olha, e soltando esse coraçãozinho para dizer para o Instagram que faz sentido estar aqui. Me sinto sim, Lu, muito bem-vinda, tá bom? Luciene dizendo bem-vinda, Dani. E as pessoas que estão aqui conosco, que acreditam que faz sentido convidar mais alguém para essa live, vai clicando também no aviãozinho para ir chamando as pessoas para participarem. Bem-vinda, minha prima. Tem uma prima querida aqui, de uma Ah, infância, isso de que uma é vida inteira, prima. a Amanda. É, minha queridona tá aqui. Segue acompanhando, né? Não, e o que você falou é super interessante, né? Porque é um tema muito bacana. Eu acho que compartilhar com outras mulheres, né, é sempre bem-vindo. A propósito, faço voz. O batom vermelho caiu muito bem em você. Ah, obrigada! Olha, tem mais gente Tá chegando. entrando o pessoal da Rede Mulheres de Negócios, entrou aqui a Marli de Carvalho, entrou a Flávia Firmino, a Lu também é da nossa Rede Mulheres de Negócios. Deixa eu olhar quem mais está aqui. E tem pessoas que eu não conheço, mas vou ter o privilégio de conhecer. A Ana Paula, por exemplo, que estava conversando com você, eu não conheço. É Vou minha conhecer. amiga. É. Olha só, a Dani é linda, belos olhos. Não, isso aqui é filtro. Meus olhos não são assim. Na verdade, vou até dar uma trocadinha aqui no filtro para ver se não. Ai, ficou muito ruim, né? Deixa eu. Meus olhos são de jabuticaba. Eu sempre usei lente muito tempo, mas aí eu tive um problema em que há 2 semanas atrás eu fui detectada com uma infecção grave no meu olho esquerdo em função do uso excessivo de lentes, então estava num Sim. processo até de perda de visão. Aí vim num tratamento longo, colocando. Obrigada pelo Linda do lindo do mesmo mesmo jeito. jeito. Vi no tratamento longo, colocando antibiótico e já estou quase que 100%. A Que Adriana ótimo. Brasil, amiga minha também de uma vida inteira que está entrando aqui na live, fico muito feliz. Galera que está entrando, vai clicando no aviãozinho e convidando aqui. E obrigada por essa acolhida. Nós estamos nos conhecendo no mundo online. Exatamente. Tá sendo a realidade atual, né? Verdade. E graças a Deus temos essa oportunidade, né? Porque imagina se não fosse isso, né? Ficar isolado, assim. Acho que tá sendo a nossa oportunidade ainda de tá mantendo tudo. Sabe que eu resisti muito tempo. Eu sempre tive, em um passado, hoje não é mais isso, eu sempre tive muito resistência ao universo online. Não no sentido de pesquisa ou de busca, nada disso. Sempre fui uma grande curiosa. A Sim. propósito, é a curiosidade
é uma característica muito potencial, é um atributo muito feminino. E esse atributo sempre foi muito vivo em mim. Mas quando se falava em gerar empatia através de aula online, qualquer possibilidade de comunicação online, eu resistia. Porque eu sou uma mulher extremamente sinestésica. Eu gosto do toque, eu gosto do olhar, eu gosto do cheiro, eu gosto do aroma, eu gosto de sentir as pessoas. E eu sinto muito por perto. E no meu olhar, o mundo online não me dava essa possibilidade. Tanto que no ano passado, quando a pandemia foi oficialmente decretada, eu tinha realizado o Café com Estilo no dia 9 de março, em homenagem, que é um projeto que eu tenho. Eu realizo uma vez por ano, no mês das mulheres, um café para reunir mulheres que têm uma mentalidade que empreende, uma mentalidade empreendedora, e não necessariamente uma empresária. E é importante eu distinguir isso. Uma mentalidade que empreende pode estar dentro de casa como uma dona de casa, extremamente criativa e inovadora na criação dos seus filhos, na maneira como interage no teu relacionamento. Uma mentalidade que empreende, ela pode empreender dentro dos seus próprios negócios como dona do teu negócio e aí também ser empresária. E uma mentalidade que empreende pode empreender como colaboradora, não como dona, mas como uma intraempreendedora dentro do negócio de alguém. Então o café ele conecta todas essas mentalidades de pessoas que têm atitude, de mulheres que têm atitude, que têm essa força que começa na fragilidade feminina. E no dia 9 foi o café, dias depois a Organização Mundial de Saúde decretou a pandemia. E eu me vi com um grupo de coaching online, na época eu tinha alguns grupos já em andamento, de coaching presencial, que eu realizava os encontros. Até então eu não tinha o meu escritório, realizava no Núcleo Camaleão, um espaço lindo em Jardim da Penha, cheio de energia. E esse grupo e outros que eu tinha, todos de mulheres, eu tive que passar para o online. Eu demorei a tomar essa decisão. Mas quando eu falo demorei, significa que a minha demora é de aproximadamente uma semana. Eu não passo disso. É o tempo Tem de que correr atrás de uma solução, né? sentir, exatamente. É o tempo de sentir o impacto e bora, qual é o teu planejamento estratégico para essa história. E eu me lancei no universo online acreditando que era transitório e não foi, ele permaneceu. E hoje eu consigo dentro de mim, porque empatia é algo que é natural, começa em você para que você possa conectar outras pessoas. E eu consigo em mim gerar verdadeiramente a sensação de empatia. E como eu tenho essa verdade, eu consigo, dependendo do cenário em que eu estou, alcançar a empatia no outro através do mundo online. Hoje eu entendo que quem tem CEP é município, quem tem limite é município, quem tem CEP é município. Não, esse universo online permite todas as conexões possíveis e é isso que a gente está fazendo aqui hoje. Foi muito legal você ter abordado isso, porque sei que muita gente está tendo dificuldade e até quem está adaptado na internet está tendo essa dificuldade, não assim na prática em si, mas com esse contexto de estar isolado, né? Porque acho que, como um todo, não substitui, né, esse contato humano. Tá todo mundo sentindo falta disso. Especialmente as crianças, né? Porque nós somos adultos, né? Eu tenho 47 anos, você é uma linda menina, poderia ser minha filha, possivelmente. Mas imagine a minha filha, que tem 12 anos de idade, está entrando na adolescência, vivendo um cenário doloroso e natural da adolescência, dessa transição. Dela foi tirada a possibilidade de expansão. Imagine crianças com a idade menor do que a Valentina, crianças de 6, 7, 5, 3 anos de idade, que estão vivendo em um mundo onde o não compartilhar tem sido a regra num tom de proteção. Então estão vivendo com uma realidade de não compartilhe o lanche, porque isso pode gerar risco. Não abrace, porque isso gera risco. Não beije, não se aproxime, porque isso gera risco. Tiveram crianças que ficaram meses
sem contato com seus avós. Então, até isso, essa possibilidade de aproximação real e verdadeira nos foi tirada. Nós que já vivemos essa experiência, temos o gatilho dessa emoção, dessa sensação, melhor dizendo. E essas crianças estão crescendo em um mundo em que isso não está sendo permitido por um longo período. Então, gera uma extrema fragilidade emocional. E elas buscam o virtual. E a realidade para elas é algo diferente do que a gente vivenciou. É exatamente o contrário do que eu falei. Quando eu disse que eu tive dificuldade em encontrar e me entender com esse universo. Porque sou sinestésica, porque vivi o toque, porque venho de uma história de conexão muito presencial, as crianças não. É o inverso. Elas estão caminhando numa situação completamente diferente do que nós vivenciamos. Para elas, o natural é o que para nós é anormal. Para elas, o anormal vai ser o nosso natural. Então, como que nós vamos daqui para frente vivenciar isso e nos conectar com isso e mantendo acesa a frágil chama da afeição real e verdadeira no coração desses meninos e meninas. E numa outra ponta, eu tive homens e mulheres idosos que foram rotulados como se rótulos pertencessem às pessoas, e não, pertencem às coisas. E foram rotulados como grupo de risco. E isso gerou também isolamento dessas pessoas, e gerou por parte de alguns um olhar de exclusão junto a essas pessoas. Isso dói e nos torna potencialmente vulneráveis. Além do isolamento, existem vários aspectos, né, que estão envolvendo emocionalmente as pessoas. Sim, sim. Você falou sobre a questão do envolvimento emocional. Eu vou trazer à luz aqui um comentário que a Flávia Firmino, e antes eu quero apresentar a Flávia. A Flávia, ela é uma extraordinária empresária que faz parte do nosso time da Rede Mulheres de Negócios, e dentro da Rede Mulheres de Negócios, ela trabalha e nos apoia com o compartilhamento do poder gigante dos óleos essenciais. E a minha filha, Valentina, que não poderia ter outro nome, porque é preciso ser valente em um mundo em que o feminicídio é tão grave em nosso país, em um mundo em que a natureza feminina é tão espancada de tantas formas, é preciso ser valente. Esse é o legado que eu quero deixar para a Valentina. E a Valente, ela foi atropelada pela ansiedade natural do que a Flávia está falando. Nesta pandemia, as crianças ficaram mais tempo nos eletrônicos. Assim aconteceu com a Valentina. O ano passado inteiro dela, essa é a realidade de muitas famílias, ela teve que se lançar no online, né, no remoto, no estudo online. As escolas, os professores se esforçaram muito, mas não estavam preparados para isso. Ela tinha aulas de 7h30 da manhã até as 12h30, às vezes até as 13 horas, com 20 minutinhos de intervalo, como se fosse natural. E não é natural. Nós não conseguimos ficar mais do que 2 horas diante de um computador assistindo um treinamento ou uma aula e uma especialização em um mestrado quando é online. Imagina isso no universo de uma criança. Resultado, ela se tornou ansiosa. E essa ansiedade da Valentina levou a troca do dia pela noite. E eu compartilhei isso com a Flávia, a dor da minha família, o problema da minha família e o grau de dificuldade que eu estava tendo em vivenciar isso, em enxergar na minha filha, que não me pertence. Eu falo minha, mas eu estou sendo egoísta. Ela pertence a esse mundo lá fora. Ela está emprestada no meu colo para que eu forje nela caráter, respeito, ética, bondade, que são valores que não se negociam. Ou você tem, ou você não tem. Isso não se vende em prateleiras de supermercado. E a Flávia, ela me apoiou nesse olhar carinhoso para a Valentina, e eu comecei a utilizar os óleos essenciais. E ontem o resultado já foi maravilhoso. A lavanda lavou a alma da Valentina. Ai, que e ótimo! Sobre o emocional, a gente tem que se cuidar. Acho que a palavra é o autocuidado. Olhe para você com muito carinho, se enxergue, se posiciona,
Entenda as suas fragilidades e reconheça a sua fragilidade como coragem. Somente a coragem que nasce na vulnerabilidade, que nasce nas nossas fragilidades, e essa vulnerabilidade e fragilidade muito tem de vergonha, muito tem de empatia, muito tem de medo, muito tem de dor. E quando você enxerga isso, a gente se coloca no mesmo lugar e sai daquele terreno, daquela alma de pântano, não é? Que tanto o Jung fala, Sim. sai daquele terreno do pântano, tira as galochas. A gente precisa entrar nesse pântano da alma, né? Colocar as galochas e com muita bravura, uma leve bravura, entrar e conhecer esse pântano. Mas você precisa entrar, reconhecê-lo, se reconhecer e voltar, entendendo que quando nós somos pequenos é que a gente se torna verdadeiramente gigante. Ah, que linda a mensagem. A live nem começou e você já deixou uma mensagem assim maravilhosa, porque eu acho muito importante nesse momento, porque certamente o problema que você teve é o problema de muita gente também. Então, às vezes as pessoas não sabem onde buscar alternativa ou solução e você trouxe isso à tona, né? Foi muito bacana ter falado isso nesse momento. É preciso falar, né? É preciso falar sobre o que nos incomoda. E eu falo muito, porque durante muito tempo eu não exerci o poder que a minha voz carrega por acreditar que eu não tinha esse poder. Então hoje eu tenho o privilégio de reconhecer o quanto eu posso impactar e transformar histórias através não da minha própria história, mas dos resultados que eu alcanço, através das minhas atitudes, através do que as pessoas enxergam em mim e se sentem afetadas. Então, se cada um de nós oferece o mínimo que seja, tem um mundo assim, um universo maravilhoso, extraordinário que a gente pode construir. Muito bacana. E falando de resultados, conta pra gente mais sobre o seu projeto, sobre o tema. Conta assim Conto, um pouco da sua história. conto, adoro falar sobre a minha história. E as nossas histórias são cheias de dores, mas também de superação, né? Sucesso, eu falo que Sim. essa palavra, sucesso é fake. Mas antes de eu me apresentar, o que existe não é sucesso, é superação. Sucesso é fake, superação que vale a pena. Mas antes de me apresentar, eu quero te conhecer, a gente não se conhece, eu gostaria que você se apresentasse para Pois mim é. e para a audiência que está aqui. Tem muita gente que está entrando, né? Estou falando assim que de repente é do meu grupo e da minha audiência que não te conhece, que precisa ter esse privilégio de te conhecer. Então, dai Sim. honra a quem é de honra e a honra agora é tua. Eu gostaria que você se Ah, muito apresentasse. obrigada. Então, acho que a maioria aqui me conhece, né, como gerente de conteúdos aqui da Raiz Foods. Eu sou responsável por essa parte. E, além disso, essa minha parte de trabalho. Além disso, eu sou estudante. Eu faço medicina também. Então, fico dividida entre isso. Na verdade, você compartilha tudo que você pode ser. A gente pode ser quem a É, gente, o que a gente quiser. Não existe divisão, existe complementação. E sabe que a gente se afeta nessa história? Eu sou policial civil há 19 anos. Vou começar de trás para frente, assim, a contar a minha história. sim, sim. E na Polícia Civil, antes de entrar na Polícia Civil, eu sou investigador de Polícia Civil. É garota de ouro, né, Lu? Tem que Garota de reconhecer. ouro. Exatamente. Ela brilha, ela é um Ai, eu sou diamante. demais. É isso aí, tem que reconhecer, porque na E eles verdade a raiz. reconhecem mesmo. Sim, porque a Lu, ela vive, e o esposo dela, que eu tive o privilégio de conhecer, o Danilo, e não posso esquecer o nome do Danilo, porque é o nome do meu irmão, né? Jamais vou esquecer Ah, o nome então dele. Eles são por experiência. Eu tive a oportunidade de conversar com eles e conheci a Lu e o Danilo no final do ano passado, durante o nosso almoço de final de ano, da confraternização da Rede Mulheres de Negócios, e conversei com os dois e senti neles um olhar muito grande de um oceano azul, né? Um oceano azul de valor sim, e de reconhecer, sobretudo, a experiência do cliente, entendendo o DNA do cliente, mas não apenas o DNA do cliente, compreendendo também qual é a história que existe, qual é o petróleo que existe, né? Como que eu refino esse petróleo que está abaixo da superfície. E eles fazem isso através do Raiz Foods de uma maneira linda que me chamou muita atenção. Porque indo na sim. nossa essência,
indo na nossa terra. Olha como eu refino o petróleo. O petróleo eu vou refinando, 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 refinando e apurando até que ele se torna a gasolina e tantos outros elementos, né? Gás, o que for. E assim é quando você reconhece a riqueza que você tem abaixo da superfície. E eles fazem isso. Eles, juntamente com você, que é esse Sim. diamante, esse ouro que brilha no olhar de um casal que experimenta gerar experiência na vida de outras pessoas. Então eu fiquei muito tocada mesmo, impactada pela história do Raiz Foods. Eu gosto do conteúdo, acho original a maneira que vocês compartilham, porque a cada receita que é colocada no feed, vocês jogam um sabor na nossa história. É como se eu sentisse o sabor do alimento. E isso é quebrar a distância da internet. O dizer eu Sim. quero é dizer eu quero sentir. Joga mais conteúdo para mim, mas eu quero sentir essa sensação. Então é como eu defino o meu olhar sobre Raiz Food e o Raiz Foods, e isso para mim é genial. Então parabéns, é um bravo por essa iniciativa, por esse movimento de diferenciação, por esse oceano azul que afasta vocês completamente do Mar Vermelho do preço. E isso gera sustentabilidade. Né? São pessoas que, quando têm propósito, quando têm reconhecimento, quando caminham com verdade, de fato, têm posicionamento de liderança. Isso é que importa. São essas que permanecem. Daqui a 5 anos a gente vai voltar a se encontrar e vai falar com muita alegria em uma mesa onde eu escolho com quem eu quero estar na mesa. E na Sim. minha mesa só senta gente que é combustível. E esse combustível para mim tem nome, Raiz Foods, e você faz parte dessa história. Parabéns a vocês. Ah, obrigada, gente. Agradece. E é algo assim que a gente sente mesmo, portanto que eu não consegui me desvincular mais. Eu entrei assim e senti esse propósito e senti o engajamento de todo mundo ali dentro, de sentir como todo mundo tá um pelo outro também, assim, se ajudando e tudo. Então é algo que você não consegue desvincular mais. Não é simplesmente um trabalho, é uma renda. Não, não é só isso. É um propósito mesmo que você não consegue abrir mão. Porque vocês estão conectados, né, por esse Isso. propósito. E aí vem a história, não existe divisão. Na verdade, é uma junção da médica, que é cheia de sensibilidade, com esse propósito, essa essência empreendedora, essa veia empreendedora que gera conteúdo tão extraordinário que você também tem. E eu dizia para você que eu sou policial civil, eu comecei falando isso, que durante muito Sim. tempo eu não tive a minha voz e que minha voz hoje gera impacto nas pessoas pelos resultados que eu apresento e que eu gosto de vivenciar também essa experiência. E a Polícia Civil, muito antes de ser policial civil, eu venho de uma formação superior em Direito. Eu sou formada em Direito pela Universidade Federal do Espírito Santo. Durante 4 anos eu dei aula para o curso superior de Direito na UFES, na UVV e na Unesc. Na Unesc, que hoje é o Centro Universitário do Espírito Santo, por lá eu também coordenei o núcleo de atividades complementares e lá eu desenvolvia treinamentos e palestras com referências na área jurídica do nosso país, isso direcionado para alunos do curso de Direito. A minha área sempre foi processo civil, advoguei durante um bom tempo, durante aproximadamente 5 anos, não gostei da experimentação da advocacia, porque eu gosto da experiência do estudo, eu gosto da experiência da construção da minha liberdade, da minha própria ideia. E a vivência do fórum eu entendi que não era para mim. A vivência da sala de aula, sim, porque aquilo era experiência que gerava impacto, eu gostava e curtia. Mas, de fato, advogar para mim causava muita dor, causava uma dificuldade e não gerava prazer. Eu não tinha prazer em despertar, sabe? Eu não tinha ikigai. Sabe aquele ikigai? Qual é o motivo porque você se Sim. joga para fora da cama pela manhã? Não rolava isso comigo. Então, era um grande desprazer que estava desligando os meus gatilhos. E no caminho eu escolhi ingressar na instituição policial que eu honro e represento, que é a Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, no ano de 2002. E em 2010 eu comecei a desenvolver, fui localizada, melhor dizendo, na Academia de Polícia Civil, e ali eu sou Sim. professora da Academia de Polícia Civil, de Polícia de Muito bacana. Proximidade. E a polícia de proximidade entrou na minha essência, na minha história, e ainda tem muito a ver com a minha formação,
Quando eu trouxe aqui para o Estado, junto com outro colega e parceiro policial, que é o Rangel, a metodologia Papo de Responsa, que é um projeto social que existe no Estado do Rio de Janeiro há quase 20 anos. Hoje esse projeto ele existe aqui no Espírito Santo e também no Rio Grande do Sul. Antes da pandemia, uma vez por ano eu ia ao Rio Grande do Sul, passava mais de uma semana no Rio Grande do Sul, desenvolvendo e, na verdade, sensibilizando outros policiais civis na metodologia Papo de Responsa e realizando o movimento do Papo de Responsa nas escolas públicas destinadas à juventude em área de vulnerabilidade social. É engraçado quando eu falo vulnerabilidade social, porque o jovem ele é vulnerável, independente de faixa social, independente de situação econômica. Ele é vulnerável porque ele entende que pode e deve experimentar tudo. E nessa conta de tudo experimentar, ele rompe a barreira do limite porque ele quer se afastar da referência familiar. E muitas vezes essa família não tem referência. Essa referência de um jovem que a gente rotula, volta para o rótulo, em área de vulnerabilidade social, o jovem da comunidade, que antes era chamado de favela, esse jovem é aquele que vê proximidade, conexão e pertencimento no tráfico, porque é renegado. Sim. E dentro de casa vive famílias disfuncionais, aliás, não tem ideia de família, muitas vezes a sua mãe está no quinto, sexto relacionamento quando conhece a sua mãe, muitas vezes é criado por avô, por avó, por tio ou por irmão com uma idade um pouquinho diferente acima da dele. São meninos que não são reconhecidos e são verdadeiros fantasmas. O pai acaba preso pelo tráfico e para ele, num olhar de legado, só existe uma trajetória de pertencimento, é o tráfico. E quando ele recebe uma arma na mão, ele diz, ei, eu existo. E a gente que está aqui de fora e apontando só enxerga esse jovem quando, num sinal de trânsito, ele com a arma na mão, bate no vidro do carro e fala, perdeu, tia. Quando tem sorte, quando a gente tem sorte, esse menino vai parar como escória dentro de uma unidade policial. E dali são medidas que são aplicadas para o menino, para o adolescente, e ali ele é reconhecido como enxergado pela primeira vez, mas é um fantasma. Mas eu tenho outra história de vulnerabilidade de fantasmas. Fantasmas e jovens que crescem em famílias, que estudam, eles são matriculados nas melhores escolas onde essas famílias pagam mais do que 5 mil reais por mês para que os meninos fiquem em tempo integral. Esses meninos não veem os seus pais, porque trabalham o tempo todo. A gente vive numa sociedade do cansaço, onde o que se pede por parte do indivíduo e do trabalho é que ele seja um homem e uma mulher de alta performance. Faça mais. Então você nunca é bom o suficiente, você nunca tem um emprego que é suficiente, você nunca ganha o suficiente, você nunca mora num lugar que é bom o suficiente e nunca você performou o suficiente. A gente não para e deixa de olhar para as nossas famílias. E esses meninos são delegados para essas escolas e a escola acaba assumindo um outro papel de educação. E educar pertence essencialmente à família original, à família primária. E esse jovem também se sente não pertencendo àquele grupo. Ele não se enxerga naquele grupo. E ele grita, ei, eu existo, me enxerga, porque eu quero deixar de ser fantasma. E aí ele se lança em um outro cenário, também se envolve com traficantes, mas com outros traficantes, aqueles que compartilham as balas dentro das festas de música eletrônica, nas sociais dentro de casa, os estupros coletivos, as festinhas. Recentemente, não tão recentemente, mas mais ou menos uns 2 anos atrás, houve uma história que foi muito compartilhada na imprensa, de uma menina que foi vítima no Rio de estupro coletivo. E ali aquilo causou um profundo horror, porque era dentro de uma comunidade de vulnerabilidade. E isso acontece tão perto e tão próximo em jovens que não vivem nessa realidade, simplesmente porque são tão fantasmas quanto aqueles que estão na comunidade, que para mim sempre vai ser favela. Nós mudamos os rótulos e os nomes para levar para um outro lugar. E esquecemos a essência e a experiência da história, que é o que o Raiz Putz fala ao dizer e compartilhar a experiência. Sim. Favela, para quem não sabe, é uma árvore espinhosa que cresce no sertão nordestino. Favela, para quem não sabe, na época em que Antônio Conselheiro tentava lançar a sua voz lá naquele terreno do Nordeste,
Ele, a certa altura, foi calado. Calado por um grupo de soldados que foi mandado pelo governo para que calasse a voz de Antônio Conselheiro. Para aguardar o momento certo de alcançar Conselheiro e lhe calar, esses soldados se esconderam debaixo da árvore favela, cujos frutos, quando explodem, espalham espinhos e outras favelas nascem. Calaram a voz de Antônio Conselheiro durante a Guerra de Canudos. Retornaram para o Rio de Janeiro. Buscaram refúgio perto do Ministério do Exército, naquela altura, em um certo morro então chamado da Providência. O soldo pelo pagamento da morte de Conselheiro nunca acontecia. E em função dessa história, aqueles soldados que estavam abrigados começaram a dizer: eles estão abrigados no Morro da Favela, fazendo uma referência à história da árvore. Então, favela tem nome e sobrenome. Favela tem história de dor, de verdade, de vontade, de vulnerabilidade que a torna enorme. Então, essa comunidade tem essência e essa comunidade tem respeito. E muitas vezes a gente nega a nossa própria história. E esses meninos e meninas negam a sua própria história. E dentro do Papo de Responsa, eu já falei com mais de 50 mil jovens, basicamente jovens em áreas de escola de risco, de área de risco, área onde tem uma grande dominância do tráfico. Teve escolas que eu já entrei com meu colega de Papo de Responsa, onde nas paredes e nos muros da escola estava escrito: polícia, seus vermes, claro, porque para eles a polícia que eles estão acostumados é uma polícia do tiro, porrada e bomba, que chega derrubando porta sem um pedido de licença. Não é uma polícia de respeito, mas como verdadeiros capitães do mato que tentam impor a sua verdade. Uma polícia que se ergueu nos porões da ditadura. Uma polícia que foi construída nesse país quando D. João VI veio para cá e trouxe a então guarda imperial, né, a guarda que protegia a coroa, tinha apenas o objetivo mesmo de proteger a coroa e nunca o coletivo e social. E é essa polícia que se ergueu, uma polícia baseada no silêncio. Mas essa polícia não é a que me representa. Essa polícia não é a que eu honro. E esse não é um problema da polícia. A polícia, ela existe para cuidar e respeitar homens e mulheres de valor. A polícia existe para proteger e cuidar. Quem tira o privilégio dessa marca e dessa insígnia que nós carregamos e que eu honro são homens. Homens e mulheres que não merecem o uniforme que carregam. Homens e mulheres que não merecem a arma que legitimamente podem portar. E eu tenho o privilégio de fazer parte de um grupo de policiais que escolhe a cada novo dia abaixar a arma e erguer a nossa voz. Nós abaixamos as nossas armas e erguemos a nossa voz. E em fazendo isso, eu vi finalmente o impacto que minha voz tem. Eu vi meninas se sentindo afetadas com a minha história não de sucesso, mas de superação. Eu vi meninas me buscando e se sentindo conectadas com empatia, num tom de humildade, com a verdade que eu compartilhei com elas. Porque quando a gente joga com verdade, a gente afeta o outro. E não contamina, mas contagia. O nome disso é contágio social. E a partir de então, eu escolhi estudar e entrar no universo do coach. E me tornei, durante o mundo pandêmico, Master Coach Executivo pela Sociedade Latino-Americana de Coaching. Hoje eu sou especialista em gestão de pessoas, liderança, carreira e coaching pela Pontífica Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Hoje eu atuo desenvolvendo competências comportamentais de lideranças dentro das empresas, visando potencializar mais o resultado dos seus negócios através de um maior engajamento dos seus times. O nome disso, humanidade. Eu sou uma mulher que caminha com humanidade e agora sim, eu me apresento, porque eu tenho nome e sobrenome. Daniele Leonel, eu gosto de ser chamada de Dani, cujo maior privilégio e honra é ser mãe da Valentina, esposa do Rodrigo, ter como mãe uma mulher que foi a minha primeira coach em um momento quando não se falava isso, que é a Kátia. Sou filha do Dalto, irmã do Danilo. Sou uma pequena de 1,58 m, cheia de erros,
cheio de problemas, cheia de dificuldades, cheia de fragilidade, cheia de vulnerabilidade. E é justamente a minha maior vulnerabilidade que forja o caráter da mulher que eu sou hoje. Essa sou eu. Me apresentei? Com certeza, é uma pequena muito grande, né? Que mulher! Parabéns, muito linda a Obrigada, querida. história. Achei muito bacana e achei muito interessante você falar de superação, né? Porque as pessoas sempre querem mostrar o sucesso, sempre querem mostrar o lado bom. Mas acaba que a questão da superação acho que conecta muito mais, né? Porque todo mundo tem suas limitações. Então, às vezes, você olha para o sucesso e aquilo não é tão animador, né? Porque você não sabe o que a pessoa passou para chegar até lá. Então, às vezes, as pessoas, isso não é para mim, mas a pessoa já chegou em tal nível e eu não consigo. Então, acho que ver essa parte da superação, isso sim inspira, porque a gente vê, entende que o outro também tem limitações, né? E inspira a gente a fazer o mesmo. Se você colocar na mão de outra pessoa a régua para medir a tua capacidade, essa medida não vai chegar à altura do seu verdadeiro valor. A gente costuma muito se colocar como não merecedor, né? Nós não somos merecedores. É mais ou menos assim, quando a gente nasce, e né, para quem é mãe, eu mesma como mãe fiz muito isso com a minha filha, e para quem foi filho e para quem é mãe, você é mãe, Não, ainda não. mas um dia será, e sentirá a dor e a alegria da maternidade. E quando é mãe, aí eu te conto essa história da minha experiência. E se fizer sentido para você, guarda. E lá na frente, Com quando você certeza. tiver teu filho ou tua filha nos seus braços, lembra do que eu estou dizendo agora. Quando os nossos filhos estão nos nossos braços, a nossa tendência natural é dizer: como você é linda, como você é maravilhosamente linda, como você é perfeita. E quando os nossos filhos chegam aos 7 anos de idade, a gente diz: você é a melhor na ginástica rítmica. Você é a melhor aluna em artes. Como você é linda, filha. Como você é perfeita. Como você é maravilhosa. E quando nossos filhos chegam na adolescência, a gente senta com eles na mesa na hora de um almoço de domingo e diz: filha, como eu investi em você. Que médica extraordinária você vai ser. A melhor. A melhor dentro do teu consultório na tua especialidade. Como você é linda. E aí a gente cresce. Nossos filhos crescem. E lá na frente a gente não se sente merecedor de todas as vitórias. É aquilo que eu disse antes. A gente nunca é magro o suficiente. Nunca é lindo o suficiente. Nunca é bom o suficiente. Nunca é grande o suficiente. Nunca ganha o suficiente. A gente começa a pedir a régua do outro para medir o nosso poder. E na régua do outro, a gente começa a buscar conexão com o que o outro pensa. Eu sou bom o suficiente para ele? Eu sou bonita o suficiente para ele? Eu sou inteligente o suficiente para eles? Eu sou forte o suficiente para o que eles esperam? E a gente tem medo de quebrar a conexão com o outro. Tem medo de expor a nossa vulnerabilidade. E nos forjamos dentro do que desenham para a nossa própria história. Diferente seria se fizéssemos assim com os nossos filhos. E é isso que eu quero que você carregue para uma vida inteira, tá bom? Ótimo. Com seu filho nos braços, pequenininho, miúdo, olha para ele e diz: filho, como que você é imperfeito? Como que você vai enfrentar problemas? Filho, como esse mundo lá fora vai ser cruel contigo. E quando seu filho chegar aos 7 anos de idade, você vai olhar para ele e vai dizer: filho, acontece, não é? Um 5, um 4 em matemática. Se deu mal, né, filho? Quebrou a cara. Tá aí, filho, você não é o melhor aluno da sala. E aí, quando teu filho chega lá na adolescência, que é um momento tão difícil em que a gente não pode nominar o que acontece nessa fase, você olhar para o teu filho e dizer:
Filho, chegou o momento da gente ter uma conversa. Eu quero dizer que você é imperfeito. Eu quero dizer que você tem uma porrada e uma pancada de erros. Eu quero te dizer que você falhou e vai falhar muito mais. Mas nunca se esqueça do que eu vou dizer agora. Com todas as imperfeições que você carrega, não se esqueça nunca que você é merecedor de todo amor e de todo pertencimento. Você merece, é teu, isso te pertence, como um direito de nascença. Se fizéssemos assim com os nossos filhos, se eu tivesse escutado isso, nós nos tornaríamos homens e mulheres de valor no tom das nossas vulnerabilidades. E nos tornaríamos vulneráveis, não uma vulnerabilidade que é cruel, sabe? Que dói, Sim, pegando a régua do outro. Mas nos tornaríamos vulneráveis entendendo que justamente a nossa maior e extraordinária beleza está na nossa vulnerabilidade, está na nossa fragilidade, está na nossa fraqueza, está na vergonha, está no cair, levantar e dizer: sinto muito, eu errei, vou fazer de novo, não deu certo. E aí aprender com isso. Amor e pertencimento são merecimentos que a gente não pode colocar sobre a mesa. Lembra que eu disse que eu gosto de ter na mesa comigo pessoas que são combustível, pessoas que me motivam? Eu não gosto de gente peso. Sim. Mas nessa mesma mesa em que eu junto essas pessoas que são combustível, que agregam valor e verdade para a minha história, eu não coloco sobre a mesa, na régua dessas pessoas, por melhores que elas possam ser, o meu amor e o meu pertencimento. Isso eu não coloco na mesa. Isso eu não negocio. Eu coloco na mesa a minha nota, eu coloco na minha mesa o meu salário, eu coloco na mesa para discussão a minha promoção, eu coloco na mesa o meu estudo, eu coloco na mesa qualquer outra história, menos amor e pertencimento. Isso não está na mão de outro dizer se eu sou merecedora ou não. Está dentro de mim e na minha imperfeição. Essa é a verdadeira coragem da vulnerabilidade. Essa é a coragem de ser vulnerável. E quando você olha para as pessoas, né, você se depara com várias pessoas no mundo. E tem pessoas que se consideram merecedoras de amor e pertencimento. E tem pessoas que não se consideram merecedoras de amor e pertencimento. Tem pessoas que são assim, lembra daquelas pessoas que pegam a régua do outro? Lá na frente, quando batalham, conseguem uma promoção, alcançam o seu resultado, chega num ponto alto dentro de uma empresa na condição de gerente. Quando abre a porta para vivenciar a tua vitória, vem um diabinho que fala na orelha bem assim: antes de você alcançar, tá? Digamos que não alcançou ainda a promoção. O diabinho vai na tua orelha e fala: você não merece, não. Você não estudou o suficiente. A escola que você vê, aquela escolinha, aquela. Você não é merecedor. Não, esquece, você não vai conseguir. Olha para o lado, olha quem está concorrendo contigo. O diabinho fala. Aí digamos que você consiga não escutar o diabinho, abre a porta e atravessa. Alcançou a promoção. Ele volta. Ele tenta te sabotar. É o crítico que grita dentro de você. Aí ele passa a dizer: já que você alcançou a promoção, você não merece não, tá? Alcançou? Foi sorte. Eu sei o que teu pai fez com você escondido, trancado no quarto. Eu sei o que a mãe fez contigo. Aliás, tua mãe, quando ela te deixou, eu lembro, tá? Eu lembro. Eu sei tudo que você fez. Eu sei onde você estava na tua adolescência. Lembra com 13 anos de idade, com aquele grupo de meninos? Eu sei. Você não merece. A tua história é suja. E aí, muito embora tenha alcançado a promoção, acredita que não é merecedor, porque enxerga o passado não como superação, não como aprendizado, mas como vergonha. Se torna vulnerável, dilacerante. São pessoas que não se consideram merecedoras. Esse é um grupo de pessoas. E o que dizer sobre as pessoas que se consideram merecedoras de amor, merecedoras de pertencimento?
São pessoas que enxergam a vulnerabilidade como a sua beleza, a sua fragilidade. São pessoas que têm um coração pleno. São pessoas que enxergam a tua própria história com a verdade e o poder do seu coração. O nome coragem vem do latim coração. Coração vem do latim cor, e cor significa coragem. Então, coração, ele é cheio de coragem. Uma coragem que está na sensibilidade, na empatia, na fragilidade, na capacidade de vivenciar os medos e as incertezas. A pessoa, quando vive pautada na régua do outro, se sente vulnerável. Uma vez eu fiz um questionamento, né, com um grupo que eu estava em treinamento. Quando que você se sente vulnerável? E as respostas foram incríveis. As respostas que eu tive foram: quando eu preciso, a mulher falando, a esposa, eu tenho que procurar o meu marido para ter relação sexual com ele, eu tenho que pedir. O marido, quando eu tenho que procurar a minha esposa para pedir para ter relação sexual, eu me sinto vulnerável, esposa. Donos de negócios, empresários, diziam para mim, dentro desse treinamento, quando eu demito, eu me sinto vulnerável. Funcionários, quando eu sou demitido, eu me sinto vulnerável. Quando eu preciso aguardar a ligação do meu namorado, uma ligação que nunca vem, eu me sinto vulnerável. E aí eu tenho que passar a mão no telefone e ligar. Eu me sinto vulnerável. E isso me dilacera, porque eu acho que eu não sou merecedor. Por que ele não me ligou? Coloco na régua do outro a validação do meu amor e do meu pertencimento. Quando eu preciso esperar e aguardar a ligação de um médico que vai me dizer se o resultado da minha biópsia constatou um nível de um tumor cancerígeno ou não, eu me sinto vulnerável. Então, essas pessoas que não entendem que a fragilidade é a nossa maior e potencial coragem, são pessoas que colocam a tua régua na validação do outro e lançam sobre a mesa o amor e o pertencimento para serem avaliados em tom de merecimento pelo outro e não por elas mesmas. Outra posição tem aquele que não, que entende que é justamente esse lodo da fragilidade que forja o nosso caráter e joga fora o sucesso e joga uma dose de superação na nossa história. Simples assim. Muito bacana, muito interessante, assim, adorei a mensagem, porque a gente é educado dessa forma, né? É educado a atender certa expectativa, assim, e mudar isso, e principalmente perceber que isso acontece. Eu acho que a grande maioria das pessoas não percebem isso, né? Não percebem essa diferença. Então, expor isso é muito importante, né? Porque a gente tem essa noção e ter a capacidade de mudar também, né? É preciso primeiro reconhecer. Se eu reconheço, eu te enxergo. É como se fosse o elefante. Imagina que eu te convido para tomar um café na minha casa. Eu, Dani, gosto de tomar café forte sem açúcar. Eu gosto de beber verdade. Beleza, casamos nessa história. Quando você chega na minha casa, eu abro a porta e digo: poxa, entra. Como é que você gosta de ser chamada? Seu apelido? Você... Mai. Algumas pessoas me chamam de Mai. Mai, vamos entrar, Mai. Tem um café, que delícia, top, sem açúcar. Você entra. Só que quando você olha, você vê que no meio da minha sala tem um elefante enorme, elefante mesmo, um gigante prostrado. Aí você olha para ele, olha para mim, poxa, não pergunta nada. E pensa: a Dani não vai me falar sobre esse elefante? Da mesma maneira, eu olho para você desconfiada. A Mari não está vendo? Ela não vai me falar do elefante que está ali no meio da minha sala de estar? A gente até tomou café, bate um papo super legal e tranquilo, mas o elefante está lá, incomodando. Ninguém fala sobre ele. Diferente é: Mari, abri a porta, seja bem-vinda à minha casa, mas te conto, você vai ter que saborear um café forte, sem açúcar comigo e compartilhar essa sala com o meu elefante. Ele tá lá, no meio, olha o tamanho dele, gigante, e é rosa, no meio da sala de estar. Então a gente até ri e fala: ufa, eu posso falar sobre o elefante, Dani? Pode? Então tá jóia, eu falo dele contigo também. Assim é a nossa dor. Né? Quando você traz à luz a dor e você a enxerga, você pode falar sobre ela. Eu te reconheço. Você tira isso lá do chamado inconsciente incompetente. O que é o inconsciente incompetente? Gente, eu nem sabia que eu tinha isso. Eu nem sabia que isso gerava em mim dor.
E quando você tira isso do inconsciente incompetente, você traz para um outro ponto. Você se torna consciente do que gera dor, mas ainda incompetente, porque não sabe o que fazer com ela. Mas à medida que você vai enxergando, vai estabelecendo um plano de desenvolvimento pessoal, vai buscando se desenvolver, seja um processo de coaching, seja uma terapia, seja uma consultoria, seja um treinamento, a partir do momento em que você se reconhece e tenta desenvolver o seu ponto de vulnerabilidade, você desenvolve a habilidade. E a habilidade nada mais é do que prática e repetição. Tentativa e erro, tentativa e erro, tentativa e erro. Não deu certo? Faça tudo de novo de uma maneira diferente. E quando você desenvolve, você sai do nível do incompetente, consciente, e se torna consciente e competente. É como se você fizesse assim, quando nós aprendemos a dirigir. Antes, eu olhava o carro para mim, parecia que aquilo era um enigma. Quando eu fiz a autoescola, que horror! Não vou conseguir nem fazer baliza. Mas não desisti. Eu precisava continuar tentando e tentando e tentando e praticando e praticando e praticando. A partir do momento em que eu comecei a praticar, primeiro eu tinha que fazer o cálculo. Abri, passei a marcha, não era automático na época. Passei a marcha, pensei, mas lá, tudo aqui estava na racionalidade. Tinha hora que eu errava, o carro morria. Com o tempo, eu me tornei habilidosa. E aí eu deixo de ser consciente e competente. Eu me torno um competente inconsciente. Sabe por quê? Eu entro no piloto automático. Hoje em dia eu entro dentro do carro, eu não penso tudo que eu tenho que fazer. Estou indo. Olha o que eu estou fazendo agora contigo. Eu estou falando, eu nasci falando? Não. Uma das habilidades mais incríveis que a gente desenvolve é o poder de comunicação. No início a gente não consegue articular as palavras e olha que maestria, eu estou jogando as palavras e está indo, está fluindo, é o flow, está indo embora, é isso. Caminhar, andar, que é a estratégia mais genial do que se colocar em pé, é dificílimo. Só que hoje, para mim, é tranquilo, eu nem percebo, eu nem valorizo. Eu levantei, me coloquei em pé e estou indo embora. Então, a habilidade é prática e repetição. Quando eu reconheço a minha dor, entendendo a minha vulnerabilidade, permanecendo vulnerável, eu não estou dizendo que processo de desenvolvimento vai eliminar a tua vulnerabilidade, porque o dia que você deixar de falhar, o dia que você deixar de ser vulnerável, é porque você está bom para morrer. Pô, acabou. Qual é o meu propósito aqui? O nosso maior rol de aprendizado é pelos nossos erros. Né? Eu falo muito sobre o projeto Aristóteles, que foi realizado pela Google, com os times da Google. Então, tanto os funcionários quanto os times foram avaliados em um período de 2 anos. E o objetivo deles era identificar como que se estruturava e funcionavam as equipes que mais performavam, que mais se desenvolviam. Sabe qual foi o resultado da pesquisa? As equipes de alta performance não eram as equipes que mais acertavam, mas as equipes que mais erravam. Que as que faziam, né? Que faziam e que falavam sobre o erro, que é o que você faz no seu time da raiz. Você acabou de dizer, olha, a gente se sente parte, se sente único. Aqui a gente discute, debate, conversa sobre a liderança. É uma liderança compartilhada e não impositiva. Então eu falo se algo não deu certo, se eu vejo que um determinado produto não está performando, eu vejo que o alcance, a maneira, a estratégia usada para alcançar o meu cliente não está legal, eu dou uma ligada para o Danilo e compartilho com ele. Sabe o que é o nome disso? Exatamente. Segurança psicológica. Segurança psicológica. Então eu me importo porque eu tenho um intraempreendedorismo e eu sei que a minha opinião tem valor na escuta do meu líder, porque eu também tenho potencial de liderança. Isso é segurança psicológica. É isso que está constatado pelo Google, onde, dentre as 5 chaves da diferenciação dos times de alta performance, a principal delas, a segurança psicológica, que está justamente na capacidade de errar, falar sobre o erro e aprender sobre ele e evoluir. Olha só, imagina a enfermeira dentro atendendo um paciente, ministrando medicamento, porque assim é a regra que acontece. Aí olha, vê lá que a quantidade, né, a dosagem não é adequada, talvez esteja menor ou a maior. Aí ela olha e pensa, vou passar a mão e ligar para o médico e contar, e ela lembra que o médico é um bruto.
Pô, que isso? Eu sou médico, tu é enfermeira, tá querendo dizer, falar da minha prescrição? Então ela desiste, ela não liga. Por quê? Porque não tem empatia com a liderança. Eu sei que eu não vou ser escutada. Esse relacionamento não tem segurança psicológica. E joga fora e não prescreve. Assim é o piloto de automóvel quando está lá com o seu veículo e percebe que uma determinada dosagem de combustível não está funcionando, ao invés dele ligar para a mecânica, né, e dizer, olha, não está performando bem, ligar para a área estratégica e dizer, não está legal, vamos mudar e rever, sabe que de lá não vai escutá-lo. Quem é você? Você é um mero piloto, você tem que, você não está aí para pensar, você é para entrar e dirigir, acabou. Não vou ligar. Então tem uma quebra de segurança psicológica. São times que não erram e não evoluem, não geram sustentabilidade. Exatamente. Muitos me perguntam, né, dentro das empresas, eu como coach executivo, qual é a mágica? Não existe mágica para a alta performance dos times, mas qual é o caminho estratégico para a alta performance? Qual é o caminho da alta performance? Eu conto qual é o caminho da alta performance. Saia da zona do comodismo. A zona do comodismo e de conforto não te leva a lugar nenhum. Mas para sair da zona do comodismo, eu tenho que entrar no aprendizado, a zona do aprendizado. E como que eu entro na zona do aprendizado? Errando. Se eu paro agora e te digo, a minha maior resistência acontece dentro das empresas com lideranças que acreditam que não precisam desenvolver. Querem treinar o teu time, mas acreditam que não precisam se desenvolver, porque time a gente treina, liderança a gente desenvolve. E essa liderança, ao entender que não pode, não precisa se desenvolver, ela paralisa. Quando eu pergunto, então, o que você quer que eu fale com o teu time? A liderança me conta. Eu quero que você fale sobre motivação, eu quero que você fale sobre alta performance, eu quero que você fale sobre inovação e criatividade. E dizem também em complementação, não me fale sobre erro e fragilidade, Dani. Não me fale sobre fragilidade, não me fale sobre vulnerabilidade. Esquece que não existe o berço, cara, o berço da inovação, o berço da criatividade está justamente na vulnerabilidade. Olha o quanto Thomas Edison, inventor do filamento da luz elétrica, se tornou vulnerável ao errar e perseverar e não desistir. E não desistir. Ele errou quase 10 mil vezes. Ele não é não teve lembrado. medo de errar, né? Ele persistiu. Exatamente. Ou seja, foi o seu ponto de fragilidade, de vulnerabilidade que gerou uma potencial criatividade. A inovação e a criatividade só nasce na vulnerabilidade. Erra e paralisa o líder que pensa de uma maneira diferente. Numa outra ponta, essa mesma liderança, quando atua dessa maneira, não enxerga que só vai conseguir expandir o seu time motivando o aprendizado pelo erro. E como que eu alcanço a zona da alta performance? Somente na zona do aprendizado, que passa pelo erro. Quer me falar sobre alta performance? Vamos falar sobre aprendizado. Eu só consigo gerar alta performance, um time coeso, um time que tem empatia, um time engajado, um time que acredita, um time que não é bando e não é grupo, se eu trabalho com aprendizado e com uma conversa empática. Um bom líder é aquele que tem uma escuta ativa, uma escuta estruturada, uma escuta respeitosa com o time. O bom líder é aquele que, sobretudo, se comunica com o seu time. E em se comunicando, gera empatia. E, sobretudo, um bom líder é aquele que é humilde. Sempre, né? Isso aí é muito importante. Que é humilde. Exato. A Lu tá falando aqui que papo bom passa rápido. Eu acho que a nossa live deve estar quase caindo. Acho que a gente vai ter que marcar um dia para ter a continuidade. A gente continua, a gente faz. Tá muito interessante, tá muito interessante. Eu quero fazer uns agradecimentos aqui. Eu também não sei, claro, acho que deu agora. Vontade. Eu quero fazer alguns agradecimentos aqui. Primeiro, Flavinha, obrigada. Estou vendo aí sua participação, sua contribuição, esses aplausos. Receba da mesma maneira. Aplauso para você, menina linda. Você é uma gigante, te admiro demais. Eu tenho aqui também, tem a
a Cristel, que ela é Master Coach, é uma pessoa maravilhosa, que tem um trabalho lindo, que está entrando aqui, falando sobre o erro, né? Como a possibilidade de nos tornar pessoas ainda melhores, seres humanos ainda melhores. A Patrícia Majone, que está dizendo, que delícia de papo, faz parte, porque o lugar é agradável. Muito Senta à bom mesa, mesmo. puxa a cadeira, toma um café. Aliás, pega o açúcar lá do Raiz Foods, né, gente? Tem que Isso, pedir, esse porque tem pode. uma delícia. Pode, esse pode. A Tem o café Patrícia também. tem o café, isso aí. Eu não experimentei o café ainda, não vou experimentar. A Paty é uma brilhante fotógrafa que tem aqui no estado, é minha mentorada, uma querida. Eu não sei se você conhece Luciene. Conhece? Tá dizendo aqui, papo bom passa rápido. Olha aqui, ela se manifestando. Infelizmente. Não, passou super Savene. rápido. A Savene, eu tive o privilégio de conhecer a Savene em um dos meus cafés. Esse ano eu suspendi o café com estilo, antes até da quarentena decretada pelo governo do estado na tarde de ontem, porque eu não me senti confortável em realizar nenhum evento diante do momento tão duro que a gente está É. vivendo. Então eu escolhi, seria no dia 27 de março, eu suspendi, isso acontece em maio, e a Savene eu a conheci num café, num dos nossos cafés com estilo, e ela está dizendo, quando a gente entende nossas dores, conseguimos lidar com elas e deixa de ser uma dor. Nunca vai deixar de ser uma dor. E aí eu quero encerrar minha live falando sobre isso. Nunca vai deixar de ser uma dor. A gente não controla a emoção. É uma mentira dizer que a gente controla a emoção. Emoção a gente não controla. Agora, o sentimento que ela resulta, sobre esse sentimento, a gente pode ter um apoio de entender um pouco melhor como que a gente vai gerenciar o sentimento que é resultado da emoção. Para entender a diferença entre um e outro. A emoção começa aqui, olha, na fração de segundos, né? É uma descarga que já foi. E o sentimento, para você compreender o sentimento que a emoção gera, você tem que fazer a seguinte pergunta. O que você sentiu quando você teve dor? O que você sentiu quando você teve medo? O que você sentiu quando você teve alegria? Então, é o sentimento que vai te identificar o rastro que essa emoção deixa. Esse sentimento vem através das nossas experiências positivas ou vulneráveis. Essas experiências, quando a gente vivencia a emoção, desencadeiam um gatilho que nos leva lá atrás. O teu passado te encontra lá na frente, num cenário chamado emoção. Quando eu entendo esse lastro da emoção, quando eu começo a gerenciar isso, e todo o processo de desenvolvimento pessoal e desenvolvimento humano, ele leva a isso, ele possibilita e apoia a pessoa nisso, eu consigo definir melhor a minha reação, a atitude que eu vou ter diante da emoção que eu não controlo, o sentimento que eu reconheço, e em reconhecendo esse sentimento, esse lastro que ele perpassa, eu posso definir e potencializar a minha reação. Estou fazendo aqui assim, que é como se fosse um volume de um rádio. Eu posso aumentar ou diminuir. Esse é o único poder que está na nossa mão. Reconhecer a vulnerabilidade para entender, compreender e traçar melhor o nosso caminho de relacionamento. Primeiro conosco e, como consequência, com outras pessoas. Ah, que maravilhosa. Muito obrigada pela participação, viu? Você deixou uma mensagem linda para todo mundo, assim, num mês bem especial. Muito obrigada mesmo. Eu quero dizer que esse momento que eu estou vivendo aqui com vocês é dentro de um projeto que a Lu está fazendo parte de uma maneira muito carinhosa, que é o Somos Todas Marias, já que estamos falando em vulnerabilidade. O Somos Todas Marias é um projeto destinado a todas as lives que eu estou participando. Eu estou pedindo que as pessoas possam contribuir com a doação de produtos que eu digo assim, cesta básica, material,
escolar, roupas em bom estado de conservação, que serão destinados à Casa Abrigo Estadual. A Casa de Abrigo Estadual é uma instituição que acolhe mulheres em situação de extrema vulnerabilidade e risco de morte, vítimas de violência da pior espécie, e ali elas ficam durante 3 meses com os seus filhos de até 14 anos de idade, depois de terem perdido absolutamente tudo. Quando elas saem de lá, elas não têm nada, elas não têm para onde ir, elas só têm exclusivamente a roupa do corpo. Então, o que eu peço em um tom de empatia, dentro da sensibilidade feminina e da fragilidade de cada um de nós, não como mulheres que somos, mas como humanos que somos. Que as pessoas puderem Sim. contribuir, fazendo a entrega. No caso, a Lu disponibilizou o CNA da Praia da Costa para estar fazendo a entrega. No final do mês, eu vou estar fazendo essa entrega toda na Secretaria de Segurança Pública e, por que não, na Casa Abrigo? Porque a localização da Casa Abrigo não é compartilhada por uma questão de cuidado com a vida dessas mulheres. Então, esse aí é o objetivo da live e eu agradeço muito a oportunidade de escuta respeitosa. Eu agradeço muito a participação de cada uma dessas pessoas aqui e eu espero que o que eu tenha dito aqui tenha feito sentido para cada um de vocês. Muito, 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 muito obrigada por essa oportunidade. A gente que agradece. Uma boa noite e espero que a gente possa marcar um próximo encontro. Deixa eu fazer um último pedido, fazer uma Claro! selfie. E aí, quem está na sala, Vamos, faz a vamos. selfie, compartilha nos stories e marca Raios Foods e dani.leonel.oficial. Vamos lá. Prontinho, eu vou sumir agora porque eu vou olhar a foto. Tá bom. Voltei! Muito boa noite, obrigada aí pelo privilégio, essa oportunidade de estar com vocês. Muitíssimo obrigada. A gente que agradece. Tchauzinho. Boa noite para todo mundo, gente. Tchau.